que eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você através da palavra, através da vida dele. Amém, irmãos? Estenda sua mão para cá para a gente orar pela vida dele. Pai, nós oramos em nome de Jesus e colocamos a vida do teu filho diante da tua presença. Usa a vida dele, Senhor, para falar o nosso coração. Que haja, Senhor, poder, unção, ousadia e autoridade nesse momento. Que o Espírito Santo possa ter liberdade para conduzir esse ambiente, esse momento. Eu oro para que o Senhor possa usá-lo de uma forma sobrenatural, ó Pai. Que o Espírito Santo possa liberar dons, ousadia e poder sobre nós, através da palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Não sei se eu vou conseguir me apresentar muito. Feche seus olhos onde você está. Sei que você já orou muito, você já louvou. Mas eu sinto que o Senhor tem algo poderoso para liberar para nós nessa noite. Eu sinto que há um ambiente poderoso que o Senhor tem preparado para nós. E eu creio que você vai provar hoje algo que você nunca provou na sua vida. Mas preste atenção. Você só vai receber algo que você pede, que você clama. Algo que anseia dentro de você. O Senhor, Ele é gentil. O Senhor, Ele é cavaleiro. Ele nunca entrará no lugar onde Ele não foi convidado. Eu creio que Ele está aqui, porque existem jovens aqui, cheios do Espírito Santo, jovens cheios da vida, do poder, da glória. E certamente você veio para esse retiro, querendo receber algo da parte do Senhor. Sinto que nesse lugar há pessoas que falam: Senhor, eu só vou para esse retiro porque eu não tenho outra saída. Senhor, eu estou nesse retiro e é a minha última oportunidade de eu receber algo do Senhor, porque se eu não receber nada nesse retiro, eu não vou mais. Talvez você entrou aqui desse jeito. Eu quero dizer algo para você. O Senhor já está tocando você. O Senhor já está falando com você. Você pode fechar os seus olhos. Você pode dizer que Jesus é tudo para você. Você pode começar a falar aquilo que está no seu coração. Eu quero convidar você nessa noite a você se entregar sem reservas. Eu quero te convidar a você a falar: Jesus, eu quero te ver. Jesus, eu quero te tocar. Jesus, o Senhor é meu tudo. O Senhor é tudo que eu preciso. Você consegue dizer isso? Só por um momento você consegue se derramar na presença de Deus. Oh, Jesus. Se você tem fome, fala isso ao Senhor. Senhor, eu tenho fome, eu tenho sede. Eu anseio pelo Senhor. Oh, Jesus. O Senhor marcou essa noite para falar ao seu espírito. Tudo que eu quero ter.
Diga que você tem sede. Se você tem sede, fala isso ao seu Deus. Onde você vai tomar da água da vida. Oh! Será que você pode se derramar na presença do seu Deus? Na presença do Senhor vale mais do que tudo. Oh! Você pode dizer isso? Tu és tudo, Jesus. Tu és tudo na minha vida, Jesus. Você poderia dizer isso ao seu Deus? Senhor, eu não tenho outro lugar para ir a não ser estar na sua presença. Pai, eu não tenho outro lugar. Eu não sei o que fazer a não ser adorar o Senhor. Eu não sei, Jesus. Será que você pode dizer isso para Jesus? Será que você pode dizer hoje para Jesus: Jesus, eu não quero ir dormir sem ter um encontro com o Senhor. Eu não quero ir dormir sem ter um encontro com o Senhor. Por isso, Jesus, se manifesta, fala comigo. Senhor, continua manifestando em nosso meio, Senhor. Senhor, eu sinto que algo poderoso irá acontecer nessa noite. Senhor, eu não consigo só imaginar, mas eu sinto que algo poderoso irá acontecer. Senhor, aqueles que estão com a sua fé abalada, fala o coração deles. Aqueles, ó Deus, que precisam de uma confirmação nessa noite, fala o coração deles. Aqueles, ó Deus, que vieram porque são sedentos e querem mais do Senhor, fala o coração deles. Oh Senhor, assim como nós cantamos, o Senhor é tudo, é o nosso tudo, tudo que nós precisamos. Se manifesta, Senhor, fala conosco, Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Quantos estão sentindo a presença do Senhor nesse lugar? Quantos estão sentindo a presença do Senhor nesse lugar? Aleluia. Sabe, quando eu cheguei aqui, eu entrei nessa capela, eu senti um peso de glória aqui. Senti o Senhor movendo e senti o Senhor falando ao coração de muitos aqui. Eu estava ali orando, pedindo algo particular ao Senhor, e veio um irmão muito precioso orar por mim e falar exatamente aquilo que eu estava falando e clamando ao Senhor. Eu não sei qual foi ou qual é a sua expectativa para esse retiro, mas se você
tiver o seu coração aberto para receber em cada momento, você vai sair daqui de uma forma diferente. Você vai sair daqui totalmente tocado, totalmente impactado pela presença que é tão palpável nesse lugar. Uma coisa eu tenho certeza, depois desse retiro, a sua vida nunca mais será a mesma. Será que eu posso ouvir um amém mais forte desses radicais livres? Tem jovem cheio do Espírito nesse lugar. Então faz mais barulho aí no seu lugar. Oh! Aleluia! Pode aplaudir ao Senhor, se você sente isso da parte do Espírito. Mas é o que eu quero que você faça, que você dê glória a Deus, que você fale, que você se expresse. Porque eu sinto que há algo poderoso nesse lugar. Oh, Espírito de Deus. Quero te contar uma experiência que eu tive há 1 ano atrás. Eu estava no encontro com Deus ministrando. E eu ministrei o batismo no Espírito. Todos aqui já foram para o encontro com Deus? Tem alguém ainda que não foi? Ai, Jesus, não posso falar muita coisa do encontro. Mas você vai lembrar no mover que tem no domingo. E naquele domingo que eu estava ministrando, o Senhor falou comigo: ore por aquele casal. E sabe, aquele casal era um casal de surdos. Eu falei: Senhor, será? Senhor, se não acontecer nada, Senhor. O Senhor falou comigo: ora por eles. Quando eu falei: Senhor, se esse casal não ser curado, o Senhor sabe que eu vou ser envergonhado aqui, né? Eu falei isso para Deus. Porque aquele medo bate, aquele medo ficou me tomando por inteiro. E o Senhor falou: ora! Eu falei: amém, irmãos, vamos orar. Uma capela como essa, nós tínhamos mais de 100 pessoas na capela. Coloquei aquele casal no meio, e a filha dele estava exatamente como a irmã aqui, fazendo a interpretação para os pais. Eles foram no meio e nós começamos a orar. Oramos, e nada aconteceu. Eu já queria desistir de orar. Mas o Senhor falou comigo: continua. O Senhor falou comigo: continua. Falei: Senhor, será? Eu continuei. E veio um irmão, sussurrou no meu ouvido falando assim: continua, pastor. Ele falou exatamente o que Deus estava falando comigo. Depois de algum momento de orações, sabe o que aconteceu? Aquele casal de surdos começaram a ouvir. Eles começaram a ouvir. E depois do encontro não precisou de mais ninguém interpretando, porque eles estavam ouvindo a palavra de Deus. Você crê que algo pode acontecer hoje? Você crê que você pode ver algo sobrenatural nessa noite? Pergunta para o irmão que está ao seu lado: você está preparado? Então aperte os seus cintos que nós vamos provar de algo poderoso nessa noite. Aleluia! Glória a Deus. Como o pastor Rudy disse, sou o pastor William. Até mês passado eu era pastor de rede de jovens lá na videira do SIC, em Curitiba. E no começo desse mês eu me tornei pastor de um prédio. Então sou pastor da videira do Xaxim. E continuo como representante dos radicais livres do Paraná. O Senhor me deu essa honra. E eu estava ali orando, o Senhor falou algo para mim. O Senhor me lembrou de algo que Ele sempre prometeu, que me levaria a lugares que eu jamais imaginaria. Se eu estou aqui ministrando para você, você está vendo um improvável falando com você. Eu jamais imaginaria que eu estaria aqui com você hoje, para um retiro de mais de 200 pessoas. Sabe por que eu estou falando isso para você? Você não sabe onde Deus vai te levar. Você não sabe aquilo que Deus vai fazer com você. Mas se prepara, porque Deus vai fazer coisas grandiosas na sua vida. Deus vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Deus vai te trazer experiências que você nunca teve na sua vida. Se prepara, porque essas experiências vai começar hoje em nome de Jesus. Fala para o irmão que está do seu lado: não enterre
o seu talento. Essa é a palavra que eu quero ministrar para você nessa noite. Não enterre o talento que Deus te deu. Mateus capítulo 25, se você trouxe a sua Bíblia. Mateus capítulo 25, versículo 14 ao 30. Mateus capítulo 25, versículo 14 ao 30. O Senhor Deus diz assim para nós: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2, mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, os que receberam 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-me ao que tem 10, porque a todo que tem lhe dará, e a terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar que esse mesmo ambiente de glória, esse mesmo ambiente de algo profético que o Senhor tem liberado sobre nós, o Senhor vai continuar falando conosco através da sua palavra. Espírito Santo de Deus, nós abrimos os nossos corações, os nossos ouvidos, os nossos olhos para perceber esse ambiente e para receber a sua palavra que é viva e eficaz. Então, Senhor, fala conosco, traga a nós, ó Pai, revelação que vem dos céus, em nome de Jesus. Amém. Acredito que todos aqui já receberam essa palavra, ou pelo menos já ouviram essa palavra, falando sobre os talentos. Cada um de nós aqui recebemos um talento. Você não pode dizer para mim que você nunca recebeu um talento. Você tem talento para fazer algo. Vamos falar de algo natural. Tem uns que têm talento de desenhar. Alguém tem algum talento de desenhar aqui ou não? Tem gente que tem talento de jogar bola. Tem jogador de futebol aqui? Eita, depois você vai bater uma bolinha ali, né? Tem uns que falam assim: pastor, eu não jogo, pastor, eu dou aula. Você é o bichão mesmo. Tem outros que têm o dom de cozinhar. Alguém sabe cozinhar aqui? Alguém tem talento para cozinhar? Pastor, o máximo que eu sei fazer é miojo. Eu tenho talento. Às vezes quando assisto o Masterchef, eu olho lá para aquele episódio, eu me inspiro, e quando eu vou para a cozinha eu faço um bom omelete. Eu não tenho talento de cozinhar, mas talvez alguém tenha aqui. Talvez alguém tenha talento aqui de vender. Você é um bom vendedor. Tem vendedores aqui em nosso meio? Deixa eu profetizar sobre a sua vida. Você vai vender muitas coisas e prosperar em nome de Jesus. Nossa, tá fraco esse amém. Você vai entender que eu gosto de mais explosão, amém? Deixa eu profetizar. Quantos trabalham com venda aqui? Levanta a sua mão. Você vai fechar a sua meta ainda esse mês em nome de Jesus.
mas tem outros que têm o talento de dormir. Alguém tem esse talento de dormir ou não? Deixa eu falar algo para você. Sabia que Deus compara o preguiçoso com uma formiga? Então fala para a pessoa que está do seu lado: vigia, varão, ou varoa. Muitos de nós temos um talento, presta atenção. Nós temos um talento. Tem irmãos que têm 5 talentos. Você conhece alguém que sabe fazer tudo? Você fala para a pessoa: olha, eu preciso trocar aqui uma lâmpada. A pessoa sabe trocar. Pastor, mas é uma coisa mais simples do universo. Mas tem gente que paga marido de aluguel para trocar a lâmpada de casa. Tem gente que tem, né, aquela habilidade então, de trocar a lâmpada, de mexer com elétrica, de começar a tocar aqui nos instrumentos. Alguém dos músicos sabe tocar todos os instrumentos? Ou quase todos? Quem que é esses 5 talentos? Aqui, o Jonas, meu amado. O cara é de 5 talentos. Mas você acha que Deus, Ele usa somente os 5 talentos? Quantos que você conhece aqui, ó, que é multidão que tem 5 talentos? Só 2 levantaram a mão. Por quê, irmãos? Porque a igreja, ela não é composta por pessoas de 5 talentos. A igreja, ela é composta por pessoas de 1 talento. E esses que são 1 talento são aqueles que foram escolhidos por Deus para marcar a sua geração, para fazer história, para levar o evangelho e ver pessoas sendo curadas, libertadas e pessoas sendo cheias do Espírito. Deixa eu falar algo para você, é com você de 1 talento que Deus quer fazer revolução nesse lugar. Nós estamos aqui com um retiro de mais de 200 pessoas, mas ano que vem nós teremos um retiro de 400 pessoas. Depois nós vamos dobrar para 800, depois para 1.200, e aí vai ficar pequeno para nós. Aqui está os jovens do litoral que vai marcar essa geração. Jovens que têm o talento e esse talento não enterram. Então a primeira coisa que Deus quer falar com você é: não enterre o seu talento. Deus, Ele te deu um talento, e através do seu talento Ele vai fazer história na sua vida. A igreja, ela está cheia de jovens que são radicais livres, jovens que talvez não tenham muitas habilidades para as demais coisas, mas a habilidade mais preciosa que você tem é o Espírito que está dentro de você. Talvez você ache que você precisa de um coaching, que você precisa fazer um curso poderoso para você ser bem sucedido. Olha, eu falo para você que isso é bom, isso é precioso, mas não é isso que vai fazer você ser inteligente, não é isso que vai fazer você multiplicar os seus talentos. Porque tudo isso é natural, mas a verdade é aquilo que está dentro de você, aquele que habita dentro de você, é aquele que te capacita, é aquele que te unge, é aquele que te dá sabedoria, é aquele que te dá prosperidade para todas as coisas. Sabe o que você precisa? É apenas do Espírito que habita dentro de você. Você precisa compreender que Deus te deu um talento. Talvez você olhe para você e você não vê uma carcaça muito boa. Você olha para o espelho e fala assim: pastor, eu não vejo que eu tenho habilidades. Pastor, quando eu vou falar o quebra-gelo na célula, eu me gaguejo todo. Conhece pessoas assim ou não? Pastor, sou eu, misericórdia. Eu lembro a primeira vez que eu dei a palavra na célula. Quantos aqui já deram a palavra na célula? Como foi a sua primeira vez? Como é que foi a sua primeira vez? Irmão, quando eu dei a primeira vez a palavra na célula, nem eu sabia responder as perguntas que eu fazia. Foi tão ruim, que eu nem sabia o que eu estava falando. Então você olha para você e fala assim: pastor, mas eu não tenho competência para isso, não consigo fazer nenhum quebra-gelo, e Deus me chamou para ser usado por Ele. Pastor, como que Deus vai fazer isso? Eu vou falar a mesma coisa que Deus falou a Moisés. Quando Moisés chega na presença do Senhor, o Senhor diz para ele: eu vou te usar para libertar o meu povo. O que ele disse? Senhor, eu não sei nem falar direito. A Bíblia diz que ele tinha um problema na sua fala, mas não é claro em dizer se ele era gago ou não. Muitos teólogos dizem que ele era gago. Mas sabe o que é interessante? Quando ele apontou o seu problema, querendo enterrar o seu talento, o Senhor disse a ele algo:
Ele falou: filho, presta atenção. Quem criou a boca? Quem criou a boca, irmãos? Quem criou a boca, irmãos? Quem criou o ouvido? Então a mesma coisa que o Senhor falou para Moisés, eu vou falar para você. Se Deus criou a boca, se Deus criou o ouvido, Ele vai te usar e Ele vai levar através de você a palavra do Senhor. Fala assim comigo: eu não irei enterrar os meus talentos. Muitos, ao olhar para si, enterram os seus talentos e deixam de viver o propósito de Deus da sua vida. Não sei se você sabe, mas se Deus te deu um talento é porque você tem um propósito. Se Deus te deu um talento é porque através desse talento o propósito dele na sua vida irá se cumprir. Eu não sei se você sabe, mas mesmo antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, o Senhor já planejou a sua vida. O Senhor já te deu promessas. O Senhor já te deu propósito. Você é uma pessoa de talentos. Por mais que você tenha você é uma pessoa de talentos e uma pessoa de propósito. Mas eu vejo muitos jovens, muitas pessoas que enterram os seus talentos e não multiplicam. E aqui eu quero dar alguns pontos a você, para você não enterrar os seus talentos, e através desse retiro, você sair desse lugar, e você começar a fazer história. Primeira coisa que você precisa compreender, é qual voz você tem ouvido. Fala para o seu irmão, qual voz você tem ouvido. Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. O que Jesus estava fazendo? Dormindo, descansando. Eles então o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa frase é que vão falar de você. Quem é esse que quando fala Deus faz? Você não entendeu? Quem é esse quando ele fala Deus faz? As pessoas olharão para você e falarão da mesma forma. Por quê? Porque você é aquele que não enterra. Mas tem muitos jovens que estão enterrando o seu talento, porque ouvem vários tipos de vozes, e não conseguem discernir essas vozes no tempo de tempestade. Sabe, as nossas emoções, ela é oscilante. Não sei se você sabe, mas as suas emoções, ela é oscilante. Ela nunca é neutra. Então um dia você está bem, outro dia você está mal. Um dia você acorda feliz, outro dia você acorda com a pá virada. Já aconteceu isso com você ou não? Você dorme todo feliz, mas você acorda já estressado. Meu Deus, mais um dia. Segunda-feira, meu Deus do céu, segunda-feira eu tenho que estudar. Eu tenho que trabalhar. Você chega ali no sábado todo feliz, mas acaba o domingo, já vai ali anoitecendo. Ai Jesus, amanhã já é segunda-feira, tudo de novo. As emoções, elas são oscilantes. E nas emoções tem muitos jovens que deixam então os seus talentos serem enterrados, porque ouvem vozes que não vêm de Deus, ouvem vozes que tiram do propósito. Aqui nesse texto no qual nós lemos, nós conseguimos identificar 3 vozes. Quantas vozes? Quantas vozes? 3 vozes. A primeira voz que nós escutamos é a voz do Senhor. No versículo 35, o Senhor diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. A primeira pessoa, a primeira voz que falou aos discípulos foi o Senhor.
O Senhor, Ele prometeu que eles passariam por aquele mar e chegariam no final em seu destino. O Senhor, Ele prometeu que no meio da tempestade, eles passariam em segurança. Então a primeira voz é a voz do Senhor. Quando o Senhor te chama, Ele te fala que você é um escolhido, que você é filho, que você é amado, e através da sua identidade, Ele te levará a lugares maiores. É Ele que fala, não é o homem, não é o prédio da igreja, é o Senhor. O Senhor é aquele que fala, e quando Ele fala, Ele faz o impossível acontecer. Quando Deus fala, Ele move montanhas. Quando Deus fala, Ele para a tempestade. Quando Deus fala, Deus cura os enfermos. Quando Deus fala, Ele faz os céus e a terra pararem. Quando Deus fala a você algo, Ele sabe o que é melhor para você. Presta atenção, olha para mim. Quando Deus fala algo para você, é porque Ele sabe o que é melhor para você. Mas tem muito jovem que se entrega a qualquer pessoa que vem falar ao seu coração. Deus falou que vai te dar uma família, Deus falou que vai te dar uma pessoa certa, mas eu vejo que tem muito jovem que se entrega a qualquer um que aparece na sua vida. Mas não só jovens, tem muitos irmãos que quando Deus fala que vai fazer algo, procura dar jeitinho. Conhece o famoso jeitinho? Procura dar jeitinho e não crê naquilo que Deus falou a ela. Deixa eu falar algo para você. Quando Deus, Ele promete algo a você, é porque Ele sabe que lá na frente Ele vai fazer algo poderoso na sua vida. Nós estamos numa luta em que nós já sabemos o final dela. Você pode passar por muitas tentações na sua vida, você pode passar por muitos problemas na sua vida, mas deixa eu falar algo para você. Você já precisa ter a ciência no seu coração, o final de tudo é vitória para você. O final de tudo é vitória. As coisas podem estar ruins para você, talvez você está passando uma fase que você fala, só Jesus na causa. Talvez tudo está dando errado na sua vida, mas deixa eu falar algo para você, se acalma, porque o Senhor já sabe o final das coisas, e o final das coisas é a vitória na sua vida. Vou te dar uma ilustração. Tem palmeirense aqui? Estava errado, oh, Jesus. Tem corintiano aqui? Tem São Paulino? Tem atleticano? Atlético Paranaense, quem torce para o Atlético Paranaense? Glória a Deus. Vamos imaginar aqui, presta atenção. Vamos imaginar que um jogo de futebol, o placar deu 7-1. Não é Brasil e Alemanha. Vou te livrar disso. Vamos pensar, Corinthians e Palmeiras. O Palmeiras foi lá no Itaquera e ganhou de 7-1 do Corinthians. Quer inverter? Então vamos inverter então. Que a maioria aqui é corintiano. Corinthians ganhou de 7-1 do Palmeiras. Glória a Deus. Só que o jogo foi hoje, foi no dia do retiro. Eu tenho certeza que você não está vendo no celular as notificações de gols. E aí você deixa acabar esse momento e você volta para casa. E você vai ver o replay. Você vai ver o replay angustiado? Você vai ver o replay triste? Por quê? Você já sabe o final. Só que quando você começa a assistir os melhores momentos, você vê que o Palmeiras fez o primeiro gol. Você vai ficar triste porque o Palmeiras fez o gol? Não. Você vai continuar assistindo. Acaba o primeiro tempo, está 1-0 ainda para o Palmeiras. Você vai ficar triste? Começa o segundo tempo. Aí o Corinthians começa a fazer um gol atrás do outro. Um gol atrás do outro. Só que eu não te contei um detalhe. Esse jogo é a final da Libertadores. E no final, quem foi campeão? Quem foi campeão? Agora você ficou acordado, né? Foi o Corinthians. Mas a minha pergunta para você é:
presta atenção, você ficou angustiado, você ficou naquela, sabe, aquela pressão por dentro, porque seu time estava perdendo no primeiro tempo? Não, porque você já sabia o placar, você já sabia o que iria acontecer. Agora presta atenção, olha para mim, a minha pergunta para você é, por que no meio da tempestade, você fica preocupado, sendo que no final de tudo, você já sabe o resultado? Por que quando Deus fala para você que você será pastor, você negocia o seu chamado porque você tem medo de ser pobre? Por que você negocia a sua santidade, sendo que você sabe que Deus já preparou o melhor para você? Se Deus tem o melhor para você, você sabe que no final de todas as coisas, você já tem a vitória. Pode dar um aleluia? Então, a partir de hoje, se comporte com aquele que já sabe qual é o resultado de todas as coisas. O Senhor, Ele prometeu que eles passariam por aquele mar, eles passariam, por mais que houvesse tempestade, e no final eles chegariam ao lugar seguro. Sabe, queridos, esse princípio é o princípio da fé. Quando você entende essas coisas, você vive em fé e você não enterra o seu talento. Você sabe que o seu talento o Senhor te deu e você pode passar por muitas situações na sua vida. Você pode passar por muitas tribulações. As pessoas podem caluniar você. As pessoas podem falar contra você. As pessoas podem duvidar do seu chamado, do seu talento. Mas se você sabe que Deus te chamou, você sabe que no final de tudo, Ele vai fazer através da sua vida. Então nada te abala. Porque a voz de Deus fala dentro de você: filho, continua. Filho, vamos para frente. Eu te escolhi. Quantos são líderes de célula? Levanta a mão aqui. Pode abaixar. Você já fez célula para cadeira? Alguém já fez células para cadeira? Eu já. Tamo junto. É nóis. Se eu desistisse no primeiro dia que eu fiz células para cadeira, eu não estaria aqui falando com você. Mas algo que o Senhor me trouxe convicção é que Ele tinha me chamado para liderar. Muitos podem te abandonar, muitos podem falar contra você, mas a grande verdade, se Deus te chamou, Ele irá te sustentar. Se Deus te chamou, Ele irá trazer a provisão. Se Deus te chamou, ainda esse ano a sua célula vai multiplicar. Aleluia! Então, na tempestade, qual é a voz que você tem ouvido? Segunda voz que nós lemos nesse texto é a voz da tempestade. No versículo 36 ao 38 diz: e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se remessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que perecemos? Olha só a segunda voz aqui. A segunda voz é a voz da incredulidade. Quando os discípulos ali passaram por aquilo, não lembraram o que Cristo falou para eles no começo. Que eles passariam por aquele mar, que eles passariam por todas as tempestades. E a grande questão, o X aqui da questão é: mestre, não te importas que perecemos? Agora a pergunta é você: quem você acha que falou ao coração desses mestres? Desses discípulos, que o barco iria afundar? Foi Deus que falou que o barco iria afundar? Foi Jesus que falou que o barco iria afundar? Sim ou não? Não. Mas quem falou? A incredulidade, o diabo. A tempestade, a incredulidade, ela vem para anular tudo aquilo que Deus falou a você. E tem muita gente que é incrédulo com o talento que Deus deu a ele. Tem uns que Deus chamou para ser evangelista, outros Deus chamou para ser profeta, outros Deus chamou para serem pastores, outros Deus chamou para ser mestres e apóstolos. Mas tem muitos que não
vivem os seus ministérios porque acham que não foram chamados, por isso mesmo Deus falando com eles. Deixa eu dizer algo para você. Você acha que foi o diabo que falou no seu coração que você seria pastor? Você acha que foi o diabo que falou para você assim, eu quero que você seja líder? Você acha que o diabo chegou para você e falou assim, eu quero que você seja evangelista? Em nenhum momento o diabo vai falar isso para você. Se você sentiu algo do Espírito, se você sentiu essa voz falando com você, foi Deus falando ao seu espírito. Mas tem muita gente que duvida daquilo que Deus o chamou, fica preso, fica com medo, fica retraído. Vou te falar algo que eu tinha medo de evangelizar. Alguém tem medo? Não precisa levantar a mão, não precisa, fique em paz. Sabe, eu tinha medo de evangelizar, porque eu tinha medo de levar um não. Eu tinha medo de chegar na frente da pessoa e a pessoa começar a falar algo que poderia me machucar, porque quando eu era do mundo, eu odiava crente. Apareciam os testemunhos de Jeová lá na minha casa, eu fingia que não tinha ninguém em casa. Quando batia lá, eu quase falava, não tem ninguém aqui. Só eu fazia isso, não? Você também fazia, eu sei que você fazia isso. Sabe, eu ficava quietinho ali, e aí eu não gostava de crente, mas olha só, eu sou pastor. Olha a ironia do destino. Não gostava de crente, virei pastor. E sabe, querido, um momento da minha vida, eu vivia certas situações, algo que me trazia incredulidade naquilo que Deus falava comigo. Mas a partir do momento que eu decidi seguir a voz do Senhor, o Senhor começou a acrescentar muitas coisas na minha vida. Eu quero te dar um conselho nessa noite. Não enterre o seu talento ouvindo a voz da incredulidade. Se Deus falou, Ele faz. A tempestade, ela faz a pessoa ficar desesperada, porque a água ela vai entrando no barco, ela vai sacudindo o barco de um lado para o outro, e a pessoa começa a gritar, meu Deus, nós vamos afundar. Talvez Deus falou para você, você será um grande mantenedor dessa obra. Talvez Deus falou a você, você será a pessoa mais próspera dessa igreja. Mas talvez você olhe no seu saldo bancário e está negativo. Mas se Deus falou para você, o teu saldo bancário, você vai confundir ele com o seu CPF. Poucos receberam, né, pastor Rudy? Será que eu posso falar de novo? Se você crê que Deus falou para você que você será próspero, por mais que hoje a tempestade mostra que o seu saldo é negativo, amanhã seu saldo você vai confundir ele com o seu CPF. É isso aí. Não foi Deus que disse a você que você vai ficar desempregado. Não foi Deus que diz a você que você não é amado. Não foi Deus que diz a você que você não é capaz. Não foi Deus que diz a você que você é incompetente. Então você olha para você e você não consegue crescer, você não consegue avançar na sua célula, você não consegue avançar no seu trabalho, você não consegue avançar nos relacionamentos, porque você olha para si, e quando você olha para si, você vê apenas uma pessoa imperfeita. Deixa eu falar algo para você, a igreja não é uma igreja de um local cheia de pessoas perfeitas, a igreja é um local de pessoas imperfeitas. Se você achar alguma igreja perfeita, pode ir para ela, porque não existe. Se você olha para você e só vê imperfeição, bem-vindo, porque é através da sua imperfeição que Deus vai te levar a lugares que você nunca foi. É através da sua vida, do seu talento, que Deus vai catapultar você a lugares que você nunca imaginou. Então, se Deus falou a você, se Deus te prometeu algo, confia, porque o final, Deus já preparou a sua vitória. Terceira voz, é a voz dos homens. Versículo 39 a 41 diz, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te e mudeça. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o mar lhe obedece? Presta atenção que a palavra do Senhor diz,
A palavra do Senhor diz que eles estavam ali dizendo uns aos outros: será que o mestre não se importa que nós venhamos então morrer? Você já viu uma pessoa que tem um espírito ruim falar? Você conhece pessoas que quando abre a boca muda o ambiente? Conhece ou não? Aquela pessoa pede para falar algo na célula, muda o ambiente. Nossa, o ambiente vem poderoso, céus na terra. Mas tem umas pessoas que falam, o ambiente pesa. Conhece? Já passou por situações assim? A pessoa fala, o ambiente fica pesado. Por quê? Porque a pessoa fala aquilo que está no coração dela. Então, se você está perto, se você conversa com pessoas incrédulas, é porque no coração dela só há incredulidade. Se você quer ser águia, meu irmão, você tem que andar com águia. Não tem como águia andar com galinha. Águia não anda com galinha. Então, se você quer crescer em fé, se você quer multiplicar o seu talento, ande com aqueles que multiplicam o talento. Se você quer ver através da sua vida manifestações do Espírito, não ande com o crente carnal, ande com o crente espiritual. Porque é através de crentes espirituais que você vai crescer e avançar. Cuidado com aqueles que você ouve. Além da voz do Senhor e da tempestade, tem as pessoas com quem conversamos, com quem nos relacionamos. Cuidado com as pessoas que você se relaciona. Cuidado com quem você abre o seu coração. Você sabia que você não pode abrir seu coração para qualquer pessoa? Não sei se você sabe, mas isso já aconteceu comigo. Eu abri a minha vida, o meu coração para pessoas que não resolviam os meus problemas. Quando eu abri, ao invés de resolver, só atrapalhou. Aconteceu isso com você já ou não? Já? Comigo já, muitas vezes. E eu aprendi que eu não devo abrir meu coração para qualquer um. Eu devo abrir meu coração para aqueles que resolvem. Primeiro ao Senhor, depois a minha liderança. O meu pastor, o meu discipulador, o meu líder. Eles sim resolveram o meu problema através da palavra. Então cuidado com aqueles que você se relaciona. Cuidado com aqueles que você fala. Cuidado com aqueles que você compartilha coisas pessoais suas. Porque tem pessoas que têm a capacidade, ao mesmo tempo, de te levar aos céus, ao inferno. E eu não estou falando aqui de salvação. Eu estou falando aqui de ambiente. Eu estou falando de tempestade. Eu conheço muitas pessoas, por causa de outras pessoas, saíram da igreja e hoje vivem uma vida perturbada. Então cuidado com aqueles que você ouve. Abra o seu coração para aqueles que podem resolver. Eu fico imaginando aqueles 2 discípulos no barco. Eu fico imaginando Pedro. Conhece Pedro? Pedro é aquele explosivo. Aquele que quer resolver tudo na porrada. Conhece pessoas assim ou não? Se você não conhece, talvez seja você. Conhece aquelas pessoas que é tudo brutal? O tal de Pedro. É o Pedrão, né, Antônio? Fico imaginando Pedro dizendo: pessoal, vamos remar, vamos para cima, vamos remar, senão nós vamos morrer. Agora eu fico imaginando Tomé. Sabe quem é Tomé? É aquele que duvidou que Jesus tinha ressuscitado. Fico imaginando Tomé lá falando: nossa, eu acho que nós vamos morrer mesmo. Eu estou vendo a morte. Eu acho que ele cantou aquela música: segura na mão de Deus, segura. Viu como meu talento não é cantar. Agora eu fico imaginando Judas. O que será que Judas falou naquela tempestade? Você consegue imaginar? Meu Deus do céu, nós vamos levar prejuízo. O barco está afundando. Ai meu Deus, o dinheiro. Porque não sei se você sabe, Judas era o quê? Era o quê? Tesoureiro. Então eu fico imaginando aquela conversa negativa, ao ponto de ser tão pesada que eles acordaram Jesus. Sabe, querido, você percebe que quando a pessoa ela abre a boca, ela fala daquilo que tem no coração. Os discípulos estavam falando da tempestade, porque a tempestade havia entrado na vida deles. Tem muitos jovens que têm enterrado seus talentos, porque a incredulidade entrou nos seus corações. A incredulidade, o medo de fazer e não dar certo, entrou nos seus corações. E por entrar nos seus corações, não conseguiram cumprir com o seu propósito.
Mas eu quero declarar nessa noite que muitos aqui irão desenterrar os seus talentos e irão multiplicar o seu talento em nome de Jesus. Se você não quer enterrar o seu talento, então perceba a voz que fala com você na tempestade. E a voz que leva você à vitória é a voz do Senhor. Segunda coisa, tenha convicção da sua identidade. Faça comigo, eu tenho, diga bem forte, eu tenho convicção da minha identidade. Muitos jovens, por não ter convicções da sua identidade, eles enterram seus talentos. Eles decidem ouvir as vozes da tempestade e dos homens e não ouvem a voz do Senhor. E por isso eles então enterram seus talentos. A grande verdade, queridos, é que Deus chamou para multiplicar o seu talento. E isso Ele vai fazer através da convicção da sua identidade. Presta atenção, eu quero falar algo muito poderoso a você. Muitos podem duvidar do seu talento. A sua mãe pode duvidar do seu talento. O seu pai pode duvidar do seu talento. O seu líder pode duvidar do seu talento. O seu pastor pode duvidar do seu talento. Mas você não pode duvidar do seu talento. Você tem que ter a certeza do seu talento. E quando você tem certeza, você tem a certeza da sua identidade. Quando Deus me chamou para ser pastor, eu não queria ser pastor. Você acha que... Quantos aqui estavam comigo na Conferência Radicais Livres da Vinha Paraná? Glória a Deus. Não vou nem perguntar se você já leu meu livro. Espero que você tenha lido, em nome de Jesus. E sabe, eu como homem, eu jamais imaginei que eu seria pastor, que eu escreveria um livro, que eu pregaria, que eu teria homens ao meu lado, discípulos que andam comigo. Eu jamais imaginaria isso. Jamais. Por quê? Porque eu olhava para mim. Eu tinha medo de ser escolhido, porque eu tinha medo, e eu me comparava com outros. Então aquele ambiente de comparação trazia medo, trazia, sabe, incapacidade, e assim eu não conseguia crescer e avançar. Eu sempre fui aquele, irmãos, que nunca foi o primeiro a ser escolhido. O pastor Ricardo Landim já falou disso, e eu vejo a minha vida nele. Ele nunca foi o primeiro, ele sempre foi assumindo algo que alguém deixou. Tanto é que eu assumi agora a videira do Xaxim. E assim eu vejo na minha vida também. Mas em muitos momentos eu deixei o ambiente definir a minha identidade. Em muitos momentos eu deixei as circunstâncias definir a minha identidade. E aqui eu quero falar algo a você. Você como radical livre, você precisa ter a certeza qual é a sua identidade. Quem tem convicção da identidade, muda o ambiente. Quem não tem convicção da identidade, deixa o ambiente mudar a sua identidade. Eu sinto Deus falando aqui. Presta atenção. Não é o ambiente, não é as circunstâncias que muda a sua identidade. É a sua identidade que muda o ambiente. É a sua identidade que muda as circunstâncias. A sua célula está pequena, deixa eu falar algo a você. Não é o ambiente, não é a sua célula que vai mudar alguma coisa. É a sua identidade ali interior, que você tem, que você sabe, que você tem fé, é que vai mudar as circunstâncias que tem rodeado a sua célula. Pastor, eu lidero há tantos anos e nunca multipliquei célula. Deixa eu falar algo para você. O ambiente ali não vai mudar a sua identidade, porque a sua identidade ali, que você tem convicção, que você foi escolhido, Deus te plantou naquele lugar, vai fazer com que a sua célula multiplique. Então algo que você precisa ter convicção, é que a sua identidade precisa ser real, e a cada dia mais viva dentro de você. Você como radical livre, precisa permitir que a sua identidade afete o ambiente, e não que o ambiente afete a sua identidade. Tudo que você precisa para servir a Deus, já foi dado pelo Espírito Santo. Tudo que você precisa, habita dentro de você. Por isso que você precisa orar em línguas, por isso que você precisa buscar o Senhor, por isso que você precisa se entregar. Tem muitos jovens que ainda que estão reservados, não conseguem abrir a boca para louvar, não conseguem abrir a boca para adorar, porque ali ficam retraídos. Tem medo de alguém comparar ele com outra pessoa. Deixa eu falar algo para você, seja livre da condenação, seja livre da comparação. Ah, pastor, vai queimar meu filme se eu ficar pulando igual pipoca. Deixa eu falar algo para você,
o seu filme já foi queimado lá na cruz do Calvário. Você não tem mais filme para queimar. Então, se é para ser intenso, seja intenso. Se é para dizer amém, diga amém. Seja intenso, porque essa é a sua identidade. Eu lembro de uma ilustração. Pastor Wilson, ele tinha uma cadela. Não sei se poderia falar isso, cachorra? Não sei, cadela, não sei. Não sei o que é politicamente correto eu dizer. E aí, ele tinha lá uma cadela, e ela deu cria. E o vizinho do pastor Wilson, lá de São Paulo, tinha uma gatinha. Essa gatinha deu filhotinho, e a gata mãe morreu. O que aconteceu? O pastor Wilson pegou aquele gatinho do vizinho, o bebezinho, e criou junto com os cachorros. Aquele gatinho começou a chupetar ali um negocinho da cadela. Eu não sei como falar, eu tenho medo de ser totalmente incorreto do que eu estou dizendo. E ali, aquele gato começou a crescer. Começou a crescer. Só que a identidade daquele gato era um gato. Mas ele entendeu que ele estava crescendo como um cachorro. Então aquele gato se comportava como um cachorro. Queria até latir como um cachorro. O pastor Wilson tentou até jogar. Você sabe que quando você joga o gato, por exemplo, aqui numa cortina, o que o gato faz? Ele gruda. Na hora que o pastor Wilson jogou o gato caiu para trás. Por quê? Porque cachorro não gruda, cachorro não vai. Cachorro só pula. O que aconteceu com aquele gato? Aquele gato perdeu a sua identidade. Então olha para o gato do seu lado. Ou para a gata do seu lado. Fala para ele ou para ela. Mantenha a sua identidade. Alguns homens aqui ficam, ixi, pastor, falar aqui. Aquele gato deixou então que o ambiente mudasse a sua identidade. Novamente eu reafirmo para você, não permita que o ambiente defina a sua identidade, mas é a sua identidade que tem que definir o seu ambiente. Muitas vezes, eu deixei em minha vida que o ambiente mudasse a minha identidade. Mas eu decidi, em certos momentos, eu decido sempre, daqui para frente, a manter a minha identidade firme e convicta dentro de mim. Você tem que sair daqui convicto que a sua identidade não muda. Eu quero dar um exemplo para você de um jovem com 17 anos que definiu o seu ambiente de acordo com a sua identidade. Esse jovem, sabe quem é? José. Gênesis capítulo 37, do 5, depois do versículo 22, diz que durante toda a caminhada, José ele passou por tribulações, por tempestades, aonde a sua identidade foi afetada, aonde a sua identidade foi questionada, mas a grande verdade é que José se manteve firme na sua identidade. E José então passou por alguns tempos de testes na sua vida, o teste da sua identidade. Talvez você esteja passando por esses testes na sua identidade. E o primeiro teste que José passou, que talvez vocês possam estar passando, é o teste do poço. Fala assim comigo, teste do poço. Pastor, qual é esse teste? É o teste da amargura, da mágoa, do ressentimento. Aqui José ele foi jogado no poço pelos seus irmãos. José ele poderia ser amargo, José poderia virar as costas para os seus irmãos, porque os seus irmãos o jogaram no poço. Mas a grande verdade é que José, ele nunca deu as costas para os seus irmãos. Se você não perdoar, se você é aquela pessoa que não consegue perdoar, pastor, eu não consigo perdoar o irmão. Ô pastor, eu até perdoo o Jonas, mas ele lá e eu aqui. Isso é perdão, irmãos? Isso é perdão? Não. Pastor, eu quero até perdoar, mas que não apareça na minha frente. Isso não é perdão. Então talvez você precisa passar para o teste do poço. Se você entender que a sua identidade é uma identidade de príncipe, uma identidade de princesa de Deus, você vai perdoar facilmente.
É claro que tem situações que são meio complicadas de perdoar, mas quando você entende a sua identidade, você não escolhe viver e ser uma pessoa rancorosa, porque você sabe qual é a sua identidade. Se você anda como um príncipe, você vai reverter toda a sorte de bênçãos na sua vida. Deixa eu falar algo para você. Talvez você tenha passado por infrutificação na sua vida. Você coloca a mão e não acontece. Você tenta avançar e não avança. A sua identidade não diz isso. A sua identidade diz que você tem uma herança. E a herança que Deus tem para você é: tudo aquilo que você tocar a sua mão, o Senhor vai prosperar. O Senhor vai multiplicar. Então chegou um dinheiro aqui no seu bolso, o Senhor vai multiplicar esse dinheiro. Você assumiu uma célula, o Senhor vai multiplicar a sua célula. Você assumiu um discipulado, Deus vai multiplicar o seu discipulado. E aí você vai se tornar um pastor. E aí você vai multiplicar redes. E depois você vai multiplicar igrejas, Jonas. Por quê? Porque aquele que entende a sua identidade anda como um príncipe de Deus, não anda como um derrotado. Fala para o seu vizinho: para de andar como um derrotado. Então o primeiro teste de José foi o poço. O segundo teste foi o da escravidão. José, por um período da sua vida, viveu como escravo. Presta atenção, olha para mim, isso é muito sério que eu estou falando a você. José, por um momento, ele viveu como um escravo. Mas a grande verdade é que a sua identidade era de um príncipe. A sua identidade era ser um grande governador. Mas no caminho do trono, às vezes você estará passando por esse teste de ser escravo. O teste da escravidão, o teste de ser vendido, assim como foi com José. José, ele poderia cair na justiça própria, ao ponto de olhar para si e falar assim: ah, ninguém me ama, como às vezes acontece em nosso meio. Tem muita gente que fica chateado e entra então na escravidão da amargura, entra na escravidão do rancor, entra na escravidão da justiça própria. Ah, pastor, ninguém me consultou nessa igreja para tomar essa decisão. Ah, eu não sou importante nesse lugar. Deram para outro e não deram para mim. Ah, eu fui humilhado nessa igreja. Ah, eu já vi muita gente falando isso. Eu fui humilhado nessa igreja. Não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi também de algumas pessoas: aqui nessa igreja só tem puxa-saco. Honra? Para mim tudo isso é puxa-saco. Humildade, irmãos, não é eu dizer o que não presta, é esquecer que não existe. Humildade não é dizer que não presta, é esquecer que não existe. O que não existe, pastor? O que o senhor quer dizer com isso? É que aqueles que são humildes, eles entenderam a sua identidade. Eles não precisam ficar requerendo algo de ninguém, porque não é o homem que levanta alguém, não é o homem que dá encargo, não é o homem que dá posição, é o Senhor que levanta, é o Senhor que dá posição, é o Senhor que levanta os seus escolhidos. Então aquele que entende a sua identidade, ele sabe, pode demorar um pouco, mas Deus vai levantá-lo. Deus pode levantar outros na frente, mas na hora certa, Deus vai levantar ele. José, ele foi vendido, ele passou por esse teste da escravidão, mas ele sabia que em algum momento ele seria exaltado pelo Senhor. Terceiro teste na vida de José foi o teste do pecado. Qual foi o teste de José? Não sei se você sabe, mas José, ele foi assediado. José, ele foi assediado pela mulher de Faraó. José, então, ele foi aquele que foi persuadido a estar num lugar e ali então ser abusado. Mas a grande verdade é que ele não quis ficar naquele lugar. A verdade é que José, ele pegou, a hora que ele percebeu que ele estava caindo numa cilada, ele saiu correndo. Mas tem muita gente que ao invés de fugir da tentação, enfrenta a tentação. Um radical livre que entende a sua identidade,
ele não enfrenta a tentação, ele foge. Ah, pastor, eu não consigo vencer, pastor, né, o pecado sexual. É claro. Você fica vendo TikTok o dia inteiro. Você fica fazendo pesquisa no Instagram o dia inteiro. É óbvio que você não vai conseguir vencer o pecado. José, ele foi aquele que fugiu, porque ele sabia qual era a identidade, ele sabia que não precisava disso, ele sabia que não precisava ficar ali se entregando a qualquer um, porque ele sabia que Deus tinha algo para ele. Um jovem que é radical livre, ele não enterra o seu talento, porque ele sabe qual é a sua identidade, e ele não precisa ficar se esfregando em qualquer uma, ele não precisa ficar entregando o seu coração para qualquer uma, porque ele sabe que na hora certa, no tempo certo, Deus vai dar a pessoa certa para ele. Então foge do pecado. Ah, pastor, eu fujo do pecado, eu sou forte. Se você é homem, casado ou solteiro, fica sozinho num carro com uma irmã para você ver o que vai acontecer. Ah, pastor, qualquer coisa ora em línguas. Você vai orar outro tipo de línguas. Porque pecado, irmão, a gente não enfrenta, a gente foge. José, então, ele fugiu. José, ele decidiu sair daquele lugar. Por quê? Porque José entendeu que ele já foi liberto dos pecados. Deixa eu falar algo para você. Um jovem que é radical livre, ele entende que foi liberto de todo tipo de pecado. Você não entendeu ainda. Você foi liberto de todo tipo de pecado. Então não permita que a tentação deste mundo te leve ao pecado. Não permita que as amizades deste mundo te levem ao pecado. Porque a grande verdade é que você não é aquele, presta atenção, a sua identidade não é de ser aquele que é influenciado, a sua identidade é você ser aquele que influencia outros. Não tente vencer o pecado na sua força do seu braço, fale ao Senhor e Ele vai te dar graça. Eu acho que nós temos aqui pessoas que são maduras, eu vou falar isso para você. Um tempo atrás eu estava aconselhando um jovem, e esse jovem falou para mim, pastor, eu não consigo vencer a pornografia. Eu falei algo para ele, falei, filho, faz o seguinte, toda vez que você for tentar ver alguma coisa nessa parte da pornografia, agradeça a Deus. Agradeça, fala para Deus, muito obrigado por esse vídeo que eu estou vendo, porque eu vou fazer aqui algo. E aí ele ouviu, ele falou, sério, pastor? Sério? Se você cair na tentação, agradeça a Deus. Ele foi para casa, passou acho que 4 meses, ele voltou para falar comigo no meu gabinete. Ele falou, pastor, eu quero te agradecer. Eu falei, pelo que, irmão? Porque no dia que eu tentei fazer algo, eu agradeci a Deus. Aí eu perguntei para ele, e você conseguiu fazer? Não, pastor. Por quê? Porque na hora que eu tentei dar graças a Deus, eu não consegui fazer aquilo. Quer vencer o pecado? Entenda que você já está livre de todo tipo de pecado. O Senhor já te perdoou e o Senhor já te libertou de todo tipo de pecado. Então fale ao Senhor e Ele vai te dar graça para vencer todo tipo de pecado. E o último teste de José foi o teste da calúnia. Quando José fugiu do pecado, aquela mulher começou a atacá-lo, dizendo que José queria alguma coisa com ela. José tentou tocar nela. José teve a sua identidade questionada. E talvez tem pessoas que questionam a sua identidade. Talvez tem pessoas que questionem você. Você é crente da videira? Você? Talvez você já ouviu isso de alguém mais próximo de você. Não é você que se diz que é crente fazendo essa coisa? Eu lembro que quando eu entrava na carne com a minha mãe falava para mim, você não é líder? Parecendo assim a serpente falando comigo, sabe? Você já viu o formato da serpente? O formato da serpente é um ponto de interrogação. O diabo, ele sempre vai querer trazer dúvidas à sua identidade. O diabo sempre vai querer trazer dúvidas daquilo que Deus já falou para você.
Talvez a sua identidade já foi questionada dentro da sua casa. Não escute as vozes que querem te diminuir, apenas escute a voz de Deus. Não escute pessoas falando contra você. Não escute pessoas dizendo contra o seu ministério, falando se você será pastor ou não, se você será um grande homem ou mulher de Deus. A grande verdade é que Deus já diz a seu respeito. Não duvide da sua identidade. E por último, para eu encerrar aqui, que meu tempo já acabou. Obrigado, irmão. Alguém me dá mais 5 minutos? Alguém me dá mais 5 minutos aqui? 5, 10, 20, 30, 35, 40. Aleluia. Por último, se você não quer enterrar o seu talento, se entregue totalmente ao Senhor. Queria pedir para a equipe de louvor subir. Fala para o irmão que está do seu lado. Se entregue totalmente ao Senhor. Quando falamos de não enterrar nossos talentos, nós falamos de nos entregarmos. Nós falamos de nós não retermos aquilo que Deus deu a nós. Sabe, querido, Deus te deu algo, Deus te deu uma porção diária para você viver o melhor. Mas às vezes, pelas circunstâncias da vida, às vezes por amizade, às vezes por outras vozes, você entrega ou deixa de lado aquilo que Deus te deu. Presta atenção. Se Deus te deu um dom, Ele vai te usar nesse dom. Se Deus te deu a palavra, Deus vai te usar na palavra. Se Deus te deu um dom espiritual, Deus vai te usar nesse dom. Tem uma história de uma médica, se eu não me engano, acho que isso aconteceu em São Paulo. Essa médica, ela estava no centro de cirurgia, e ali o paciente estava sendo operado, e na metade da cirurgia, o paciente morreu. Tentaram reanimar, tentaram fazer um monte de coisa para trazer ele à vida, mas ele não via a vida. Ao olhar aquela situação, aquela médica olhou para as suas auxiliares e falou: olha, não tem o que fazer. No momento que elas vieram com o saco preto e começaram a fechar o saco preto naquele corpo, Deus falou com aquela médica. Aquela médica era crente, era da videira. Deus tinha falado com ela. E sabe o que Deus falou? Ora por ele. Aí ela fez aquela oração quando o novo convertido vai orar na célula. Como é que o novo convertido vai orar? Ela foi orar: Senhor Jesus, Senhor Jesus, cura. E ela começou a declarar, quietinha ali. Nada aconteceu. Mas no momento Deus falou com ela: ora de novo, mas ora mais forte. Enquanto a equipe estava terminando de fechar o saco preto, ela pediu para parar novamente. Ela colocou a mão e começou a falar: Senhor Jesus, traz a vida, traz a vida, traz a vida. Na hora que ela terminou de orar, aquele corpo, né, teve algum movimento e de repente, aquela pessoa que estava morta veio à vida. Quando a equipe viu, todo mundo: meu Deus do céu! Foram correndo pegar os aparelhos, colocaram novamente no corpo daquela pessoa, e aquele homem viveu, saiu da cirurgia vivo. Aquela mulher, aquela médica, falou: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O Senhor quer que eu seja pastora? Eu largo de mão de eu ser médica, porque eu vou ser pastora, eu vou te servir. E Deus falou com ela: não, eu não quero que você seja pastora, eu quero que você use o seu dom no seu trabalho. Eu quero que na medicina você use o seu dom de cura. Talvez Deus não te chamou para ser pastor, mas Deus te chamou para ser ministro dele aonde você está, na sua escola, no seu trabalho, na sua família. Talvez Deus não te chamou para ser líder, mas Deus te chamou para consolidar os novos convertidos nessa igreja. Mas tem muita gente aqui que está retendo e não está se entregando totalmente. Eu não sei se você entendeu o ponto da minha mensagem que eu estou querendo transmitir a você. Existem muitas pessoas aqui que receberam certos dons da parte de Deus, mas enterraram os seus dons porque deixaram a dúvida entrar no seu coração.
Deus falou que te usaria nos dons de cura. Deus falou que te usaria em profecias. Mas você não consegue fluir nesses dons porque você deixou esse dom enterrado por causa da incredulidade. Tem muita gente aqui que Deus já disse algo a você, que só você sabe, aonde Deus te levaria, através da voz audível dele. Mas pelas circunstâncias da vida, não se entregou totalmente, está vivendo na inércia. Tem muita gente que através do dinheiro, enterrou o seu talento. Não tem nada de errado você querer ganhar dinheiro. Não tem nada de errado você querer ser próspero, porque a grande verdade da sua identidade, você já é próspero. Mas tem muita gente que está deixando o dinheiro falar em primeiro lugar e não está fazendo a vontade de Deus. Tem muita gente aqui que enterrou seu talento porque não quer se dispor a essa obra. Mas hoje o Senhor está falando para você, filho, volta para o centro da minha vontade. Fique em pé onde você está. Feche seus olhos. Jesus, o nosso maior padrão, Ele não negociou um minuto da sua vida para fazer a vontade de Deus. A minha grande pergunta para você é: o que tem tirado você do propósito e tem feito você enterrar o seu talento? O que Deus já falou para você e você deixou enterrado aquilo que Deus disse? O que Deus já disse, ou aonde Deus já disse que você iria, e você deixou através das circunstâncias aquilo que Ele falou enterrado dentro do seu coração. Hoje Deus, Ele está desenterrando o seu talento. Hoje Deus está trazendo convicção novamente do seu espírito. O Espírito Santo de Deus está me dizendo que tem pessoas aqui que não sonham mais em casar. Tem alguns jovens solteiros aqui que não sonham em constituir uma família, porque teve na sua vida, através dos seus pais ou familiares próximos, traição. E por isso enterrou no seu coração o desejo de ter uma família. Senhor, toca nessa pessoa agora, Jesus. Toca nela agora, Senhor. Talvez você tenha enterrado os seus talentos porque ainda existem pessoas que você precisa perdoar dentro do seu coração. Você não consegue se entregar totalmente a essa obra porque ainda você tem rancor, ressentimento de alguém que te magoou, que te feriu. Talvez alguém que te trocou. Talvez alguém que prometeu algo a você e não cumpriu. Hoje o Senhor está tocando você. Sinta o toque de Deus agora no seu coração. Sinta o toque de Deus agora na sua alma. Enquanto o louvor toca, eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu queria que você começasse a orar por você. Comece a declarar tudo aquilo que tem tirado você do propósito de Deus, tudo aquilo que tem tirado você de viver o propósito eterno de Deus. Coloque agora nos pés da cruz, coloque agora diante do Senhor. Hoje o Senhor está aqui para trazer uma nova vida em você. Hoje o Senhor está aqui para desenterrar o seu talento e fazer você provar de tudo aquilo que Ele prometeu a você. Abra sua boca. Se for necessário chorar na presença do Senhor, chore. Se for necessário se entregar a Ele, se entregue. Mas não seja passivo à presença. Ore. Tudo diz que não.
Lembra do dia que o Senhor te prometeu. Lembra do dia que o Senhor falou ao seu coração o que você seria, o que você teria, e hoje você tem dúvidas disso. Hoje o Senhor está te dando novamente a certeza, a convicção. Oh!